Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma vez ao canal Psicoanálise. Eu vou comentar aqui agora um assunto que é recorrente, né? São dois assuntos que nunca vão sair de pauta, nem todo mundo fala, refala e sempre tem alguma coisinha a mais para falar. Que no caso é traição, né? Já tem muitos vídeos, já fiz, sei lá, um ou dois, três sobre o tema. E o outro da MSOL, né? MSOL que seria o quê? Mães solteiras, né? Mãe solteira é aquela mulher que ela teve um filho, ela não namorava, não era casada, não morava junto. É tipo assim, foi uma aventura que ela teve um filho que não queria, inesperado, que muitas vezes nem sabe quem é o pai. Então, resumindo, o resumo é mais ou menos isso, né? Porque uma mulher que foi casada e depois separou, ela não é mãe solteira, né? Ela é uma pessoa que teve um relacionamento, não deu certo e teve um filho. Então, a gente tem que separar essa situação. Quer dizer, né, a mãe solteira é uma condição assim mais, vamos dizer assim, complicada, né? Resumindo, eu apontei algumas coisas para comentar aqui, que é o quê? As mães solteiras, normalmente elas dizem que não tem vergonha de ser mãe solteira, né? A gente vê alguns depoimentos hoje de muitas mães solteiras querendo dizer que, quase querendo dizer que tem orgulho de ser mãe solteira, que para elas não é problema, que isso ajudou no desenvolvimento dela e tal, né? Mas na realidade, eu vejo isso como um mecanismo de defesa. Quer dizer, elas sabem, no fundo, elas sabem hoje em dia que fizeram caca, né? Fizeram caca, né? Só que agora é tarde, né? A ficha caiu tarde, né? E aí, para não ter aquele sentimento de culpa, não ter que encarar os outros e ter que baixar a cabeça e falar que realmente elas foram imaturas, inexperientes, vamos dizer assim, incapazes de fazer o que devia ser feito, né? Elas vêm com essa história de que estão satisfeitas de ter tido filho que foi positivo para ela, né? Então, um mecanismo de defesa que chamaria racionalização na psicanálise, né? Quer dizer, você acha uma estrutura, vamos dizer assim, de defesa, né? Argumentativa, né? Meio que lógica, para dizer que, olha, tá vendo? Eu estou falando isso aqui que prova de que, vamos dizer assim, é tranquilo, não tem problema com isso. Mas no fundo, o mecanismo de defesa serve para isso, para ele não encarar a real, não encarar a verdade, né? Como eu falei, né, elas usam essa desculpa dizendo que a gravidez dela ser mãe solteira não é problema nenhum. Foi até bom, porque elas amadureceram, né, são agora mais experientes, né? Então esse a conversa de muitas delas, né? E agora elas não querem um cara cafajeste, sim um homem bom para cuidar dela e do filho, né? Resumindo, mãe solteira normalmente fica embutido na ideia, né, não só para elas, como de quem vê a situação, do quê? Por que ela é mãe solteira? Ela escolheu isso? Porque uma pessoa tem que ser muito idiota escolher ter uma criança com uma pessoa, um homem, né? Que no caso não é um homem de caráter, que não vai assumir o papel de pai, que não vai assumir muitas vezes a condição de manter uma criança. Por quê? Ou ele não tem condições ou não quer. Justamente. Para ele foi o quê? Uma aventura, né? Então a mulher, vamos dizer assim, nova, independente da idade, hoje a gente não tem muita desculpa para dizer que é inocente, que é meio abestado, né? Abobalhado, porque, poxa, nós estamos vivendo já na era da tecnologia que você tem todas as informações na mão. Você vê histórico de casos e casos, um atrás do outro, mostrando uma certa realidade. Então não tem como dizer, eu era inocente, pura, não sabia do que estava acontecendo, não sabia o que estava fazendo, nem sabia o que era gravidez, sabe assim? Pô, não tem essa desculpa, né? Então, resumindo, na lógica que as mulheres escolhem os caras safados, os caras, entre as cafajestes, vagabundos, né? Por quê? Dá nisso. Um relacionamento de uma mulher, independe de que ela for, se ela for decente ou não for decente, com um cara safado, vagabundo, cafajeste, vai dar o quê? Se tiver filho, vai dar o quê? O cara dá no pinote, né? Não quer assumir, né? Se for assumir, ele não tem condições para manter, né? É aquela mixaria de pensão quando paga, né? E outra, a mulher muitas vezes nem sabe, né? Quem é o pai, porque ela se relaciona, vamos dizer assim, com vários até, né? Tem muitos casos assim, a gente sabe disso. Né? Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Muitas vezes não sabem nem de quem, nem quem vai cobrar, porque ela se relacionou com dois, três, quatro. Ela não sabe nem quem é o pai, né? E como diz o ditado, como é que vai obrigar uma pessoa a fazer exame se ela não pode apontar ali certamente quem é o fulano, né? Quem que seria o pai? Né? Então começa a coisa a complicar por aí, né? Aí a pergunta fica, um homem normal, decente, deve querer algo sério com a MSOL, com a mãe solteira? Eis a pergunta, né? Esse é o dilema. As mulheres solteiras merecem, depois de toda essa situação, ter uma relação, vamos dizer assim, uma relação séria, né? De um morar junto, de uma relação estável, né? Com um homem decente, né? A gente, na linguagem assim da Red Pill, fala que é do Miqueinha, né? Um homem bom, um menino bom, né? Elas merecem, elas devem ter, né? Essa relação. Então, essa fica a pergunta, né? Aí a minha resposta vai ser sim e não. Por que não?
Não porque a mulher já tem um filho, né? A gente sabe, para um relacionamento inicial, né? A mãe ter uma criança, e principalmente da idade, né? Normalmente a mãe solteira tem uma criança nova, é 2 anos, 3, 1, né? Nessa média, é de 1 a 3 anos normalmente mãe solteira, né? Porque se a criança já tem 4, 5 anos, ela já está há muito tempo assim, né? Com o filho, né? E quanto mais nova a criança, mais apegada está a mãe. E a mãe também é apegada na criança, aí faz parte. Então o cara vai estar meio que sobrando, né? Ele é o terceiro na relação. A relação é ela com o filho. O homem vai ficar ali aproveitando alguma brecha, aproveitando alguns momentos, quer dizer, o tempo dele é o que sobrar, certo? Então isso é o não. Não deve ter relação com a mulher mãe solteira, né? Outra seria o BO que ele vai ter no relacionamento, né? Ele vai ter que, vamos dizer, não digo cuidar da criança, mas ele vai ter que se relacionar com a criança, vai ter que se enquadrar dentro dessa relação, né? Então tem mais esse perrengue, né? Então, não, né? Só para o vídeo não ficar muito longo, né? Depois a gente pode acrescentar com mais algum comentário, alguma coisa que surgir, né? Eu vou dizer agora o motivo de sim. Por que um homem deve ter relacionamento com a mãe solteira? Eu acho que o homem pode ter um relacionamento com a mãe solteira, primeiro se ele não quer filho dele, por exemplo. Por quê? Se ele quer filho, ele tem uma responsabilidade com o filho. Então, uma mãe solteira em si, o filho não é dele. Então ele tem que separar bem as coisas. O filho é dela, não é meu. Então fica essa cláusula, né? Ele não quer filho ou não pode ter filho. Né? Tem homem que não pode ter filho, tem problema. Então, ele aceita ter uma mãe solteira que vai ter um filho, ele vai, tipo assim, cuidar, vai, tipo assim, desenvolver um carinho pela criança como se fosse um substituto de um filho que ele não pode ter. Então, sim, seria lucrativo para ele nesse sentido. Só que o grande perigo de uma relação com mãe solteira é se ele pegar mais tarde uma mulher que não seja de bom caráter, uma pessoa que não seja assim honrada, honesta, né? Porque ela pode abusar dessa situação, né? Do envolvimento dele com ela e com o filho e jogar todo o BO em cima dele. Tipo uma conta, por exemplo, uma mãe solteira pode querer separar depois. Aí nisso, quando uma mulher separa, normalmente ela vai querer buscar pensão, normalmente. É o esperado. Ela vai buscar pensão para ela, no caso, e para o filho. E hoje a gente sabe que a lei, muitas vezes, acaba dando uma pensão, né, para o homem pagar do filho de outro. Né? Porque isso a gente chama de uma pensão socioafetiva, né? Entendeu? Quer dizer, o relacionamento que ele teve com o filho que não era dele, que durante o tempo acabou virando filho dele. Então ele vai pagar por aquilo que um outro não pagou. Quer dizer, um outro teve só a parte boa e para ele agora sobrou ali a conta para pagar, certo? Então esse é o grande perigo do homem se relacionar com a mãe solteira, certo? Ter que pagar pensão, no caso, para ela ou para o filho, né? E fora isso, né, o perigo dele ser vítima de uma Lei Maria da Penha. Qual que é a situação? A mulher, quando ela não é de bom caráter, ela pode forçar uma situação para dizer que o cara tá tratando ela com maus tratos, psicológico, certo? Agressão, e vai lá e faz uma falsa acusação. Nisso, vai comprometer a situação dele, ele pode até ser tirado de casa, que no caso seja dele mesmo, né? Por quê? Porque a mãe e a criança vai ter prioridade. Já tem normalmente, quando é nesse caso da Lei Maria da Penha, que coloca como agressão, né? Um homem suspeito assim de estar tendo mau comportamento, né? Agressivo, causando trauma psicológico, uma relação abusiva, mas tudo isso pode ser falso. Uma mulher que não tem caráter, ela pode abusar disso. Né? E outra situação também, essa mãe solteira pode trair o cara. O cara que está com ela, ele sabe que ele foi traído por ela, ele vai querer terminar o relacionamento. E aí, muitas vezes, ela não vai querer, porque se ele tem condições de tratar ela bem, ela não vai querer sair dessa relação. Porque para ela estava ótimo, estava cômodo, só que ela estava traindo. Né? Aí, nisso, piora mais aí do risco dele tomar esses BO. Né? Então, resumindo, para o homem ficar com a mãe solteira, ele pode ficar nesse sentido, desde que ele consiga, vamos dizer assim, não sei nem em termos jurídicos, né? Estabelecer um contrato, um acordo dizendo o quê? Né? Em caso de traição, em caso de separação, qualquer coisa, que ela não vai exercer o direito de pedir pensão para o filho. Né? E muitas vezes nem para ela, se ela foi culpada de uma traição, que ele vai terminar o relacionamento, já fica ele declarado ali, sabe assim? Fazendo como se fosse uma declaração, né, pública de cartório falando isso. Se acontecer qualquer problema no relacionamento, ele não tem obrigação nenhuma de assumir o filho, ela não vai ter direito, ela abre mão de abrir direito de querer pressionar ele por pensão, para ela, para o filho, né? E se for traição, piorou, né? Que no caso ele vai casar com ela ou viver junto com separação total de bens, que ela tem que aceitar isso, né? Então você vê, a lei já prevê o quê? Você pode casar com uma pessoa separando total os bens, então você tem que separar totalmente os bens e totalmente a responsabilidade. Quer dizer, a vida dela antes de estar com ele não é responsabilidade dele, assim como os bens. Os bens de cada um é de cada um antes da relação.
Quer dizer, o que é de antes. Dali para frente, sim. Então, na separação de bens, vai ser isso. E a separação de responsabilidade. Quer dizer, ele não deve ter responsabilidade nenhuma para um filho que não é dele. Que ele não escolheu, que ele não tem nada a ver. Ele vai estar convivendo com ela e tudo, mas tem que deixar isso bem claro. Bem ali, tipo assim, letras escritas, né? Registrado em cartório, com testemunho, tudo para fundamentar o quê? Mais tarde, não permitir que, se ele der azar de estar se relacionando com uma mulher que vai querer ser uma aproveitadora da situação, não usar disso para que ele seja prejudicado. Certo? Então, com esses adendos, eu acho que, vamos dizer assim, que não teria problema, tá? De um homem ter um relacionamento com a MSOL. Só que ele tem que estar esperto. Né? Ele está correndo um certo risco, ele tem que se precaver desses riscos. Ok? Porque é aquilo, né? Nunca se sabe o amanhã. Muitos casamentos começam, eu te amo, né? Meu bem, no final te odeio e meus bens. E a mulher não quer só tirar o que seria dela, como o que puder do cara, mesmo não tendo direito. E se pegar um advogado também mau caráter, né, que não tá nem aí, ele vai querer tirar o que for também. Ele não tá pensando na justiça, sabe, assim, no direito em si, né? Tem muito disso, né? Tem muito disso. Tem, como diz, alguns e muitos, né? Talvez muitos advogados safado, picareta também, né? Que entra em conluio com a mulher assim e vai esfolar o cara até dizer chega, né? Então, resumidamente, né, acho que é isso, né? Eu não vou fazer uso do quadro porque é mais um comentário da situação, né? Apenas reforçando o quê? Que a mulher usa um mecanismo de defesa, tá? Para poder fazer uma fachada para ela e para os outros de quê? De que não tem problema ela ser emissol, que o homem não deve, vamos dizer assim, diferenciar ela de uma outra mulher normal e que é comum e, vamos dizer assim, não tem problema nenhum. O homem deve ver ela como qualquer outra, né? Não tem problema de ter filho, né? Só que, como diz, né? Perante a lei, perante a circunstância, o homem hoje em dia tem que se precaver, né? Porque a lei, infelizmente, favorece muitas vezes não só a mulher decente, mulher honesta, como muitas mulheres safadas, muitas mulheres pilantras, não é verdade? Então, até você chegar a determinar, é igual traição. Ninguém escreve na testa ou põe, ó, vamos trair. Você espera que não, mas ó, espera, né? Dali a pouco, quando você menos espera, a coisa está acontecendo, certo? Então, fica esse recado, né? Deve ter relação com mulher mãe solteira? Sim, desde que tome todos esses cuidados. Deixar tudo acordado, com testemunho, com uma declaração ali assinado, tudo assim, para dizer o que, olha, se a coisa der para trás, acabou nossa relação e já sabe, já está fechado desde o começo, né? Cada um já colocou sua vontade e fez o seu acordo. Então, para a lei, né, vai ficar difícil empurrar quando a pessoa, vamos dizer assim, desde cara já se comprometeu a não agir de forma diferente do que foi acordado de um relacionamento, né? Porque é isso, é um contrato, né? Então, resumidamente, acho que é isso que eu tenho para falar para vocês, tá ok?